vocês, professor Araxá, aqui hoje. E hoje a aula é para o terceiro ano do ensino médio. Nós vamos inaugurar essa aula agora com o assunto do capítulo 4 da nossa apostila 1. Nós vamos falar sobre polímeros. Vamos descobrir o que é e para que eles servem nessa aula, tá certo? Então vem comigo. Bom, gente, vamos fazer então aqui juntos o nosso quadro, tá? Então nossa aula é sobre polímeros, tá? Tudo bem? Bom, mas o que são polímeros? Polímeros, eles são macromoléculas, tá? Então, macromoléculas, tá? Então, vem comigo aqui. Vamos entender que o prefixo macro vem de grande, tá bom? Moléculas a gente sabe que é um conjunto de átomos, tá certo? Então, um grande conjunto de átomos ficaria estranho, tá? Então, nós podemos ainda traduzir de uma maneira melhor isso aqui como sendo uma longa cadeia molecular, tá certo? Então, aqui a tradução mais assim fidedigna seria uma longa cadeia molecular, certo? Bom, professor, mas é só isso que caracteriza polímeros? Não, senhor. O que nós podemos fazer para caracterizar polímeros? Tá? Além de ser longas cadeias moleculares, essas longas cadeias apresentam entre elas ligantes sob forma de ligação, tá? Ligação covalente, tá bom? Então, ó, polímeros são macromoléculas cujas moléculas apresentam ligação covalente. Deixa eu ver aqui. Tá? Vamos lembrar de uma coisa importante. O que é a tal da ligação covalente? Tá? Lembrando aí, fazendo uma breve revisão. Ligação covalente é aquela ligação onde existe o compartilhamento de elétrons. Tá? Então aqui nós temos o compartilhamento de elétrons. Bem? Então seria entre não metais. Tá? Bem? Então vamos pensar assim. Mas polímero, o que é isso no nosso cotidiano? Vamos entender um pouquinho melhor. Bom, pessoal, nossa aula é sobre polímeros. Então nós precisamos saber como definir o que é um polímero, tá? Então vamos escrever daqui juntos, tá? Polímeros. Polímeros, nós caracterizamos eles porque eles são macromoléculas, tá? Bom, pessoal, se você for olhar a rigor, o que a palavra macro significa? A palavra macro significa grande, né? Aí você tem até no seu celular o modo de fotografia macro, que é para fotografar objetos que estão muito próximos à sua luz, tá? Ou seja, eles estão muito grandes, tá? Então tá. Bom, polímeros são macromoléculas. O professor não ajudou em nada, eu sei. Calma lá, vamos chegar juntos, tá? Então, olha só, polímeros são macromoléculas, então são grandes moléculas. Na verdade, esse grande aqui vem de uma longa sequência, tá? Então aqui, ó, longa sequência. Professor, mas e daí? Sequência é uma coisa que se repete. Olha,
Vai ficando mais claro, ó. Repete. Ah, professor, mas o que se repete? As estruturas. Então vamos enxergar? Polímeros são macromoléculas, ou seja, grandes. Uma grande sequência, uma longa sequência. O que é uma sequência? Alguma coisa que se repete. O que se repete são as estruturas, tá? E essas estruturas aqui, elas são ligadas através de ligações covalentes. Pessoal, tá, mas só para a gente fazer uma breve revisão aqui. Matéria do primeiro ano do ensino médio, tá? São ligações covalentes, são aquelas ligações que compartilham elétrons, tá? Então marca aqui, ó, compartilham elétrons e possuem natureza não metálica, tá? Então viu dois metais que estão ligados e tem uma sequência entre eles, isso possivelmente nos dá a característica aí, nos dá uma indicação de que isso é um polímero, tá certo? Vamos entender melhor mais um pouquinho, certo? Vamos lá? O professor, mas por que estudar os polímeros? Vamos lá então, olha. Os, por que a gente estuda os polímeros? Eles estão presentes no nosso cotidiano. Se você olhar em volta de você, com certeza você vai ver vários polímeros, tá? O principal deles são os plásticos, tá? Então os plásticos possuem sequências em longas cadeias, tá? Cujo essas sequências elas são ligadas através de ligações covalentes. Que são ligações covalentes? Aquelas que compartilham elétrons, tá? Qual é a vantagem de utilizar polímeros, tá? Vamos pegar aqui ó, as vantagens, tá? Então, vamos às vantagens de se usar polímeros. Olha só, são resistentes. Por exemplo, você pode esticar o plástico, que vai demorar a ser rompido, a não ser que seja um plástico muito fininho, né? Mas quer ver um exemplo disso? Hoje em dia, os nossos automóveis, nossos carros, eles são basicamente constituídos de polímeros. E antes, não, lembra aí do Fusca? Pega o Fusca, né? O Fusca é um carro que a estrutura dele praticamente é metálica. Então, é um carro muito maçudo, que tem muita massa, né? Agora, os carros atuais, eles são constituídos de plástico. Praticamente você tem um chassi, que é uma liga metálica, tá? Que é a estrutura base do carro. E em volta desse chassi, você está coberto de plástico. Quantas vezes você já viu uma batida de carro? Talvez, espero que você não tenha visto, mas eu já vi várias, tá? Simplesmente a pessoa falou, não aconteceu nada, e você ouviu um barulho, pá! Né? Da onde veio esse barulho? Veio da deformação desse polímero. Só que ao afastar esse polímero por ser resistente, ele voltou para o seu lugar, certo? Então os polímeros eles são resistentes. Outra característica importante, eles são leves, tá? Isso é muito importante, principalmente no uso dos carros, né? Que vai economizar aí um bom combustível, tudo bem? Então assim, ó, o que a gente vai lembrar? É importante que vocês vejam
que a aplicação desses polímeros ela se dá de maneira inúmera, né? Porque são resistentes, são leves, tá? Você pode conformá-los, você pode dar forma a eles de maneira simples, tá? Então assim, principalmente nas nossas estruturas do cotidiano, são os carros, foi uma revolução. É você deixar de usar aquele tanto de liga metálica que você tinha, por exemplo, num Fusca, e passar agora, mesmo um carro popular hoje em dia, um Celta, um K, a maior parte das suas estruturas são polímeros, os para-choques, né, que são as áreas onde vão sofrer ou tendem a sofrer maior contato, tá certo? Então a gente acaba utilizando polímeros porque são resistentes, são leves, tudo bem? Nós precisamos também entender aqui que as vantagens deles não se resumem a apenas isso. Eles também são resistentes às reações, então eles resistem às reações químicas. Professor, tá, mas qual é a vantagem disso? Pessoal, pensa comigo o seguinte: qual é a quantidade de produto que vocês veem aí ao longo da sua vida que é transportada em garrafas de plástico? São inúmeras, não são? Então pensa comigo o seguinte: eu tenho inúmeros produtos dentro de garrafas plásticas e o plástico é um polímero. Ué, se eles fossem fáceis de ter reações químicas, esse plástico ia reagir com o substrato que está ali dentro, tá certo? Então, aquele elemento químico ele ia ter uma reação e aí possivelmente não iríamos chegar à sua residência. Que é um exemplo bem prático e simples, o refrigerante. Por que o refrigerante não estraga dentro da garrafa de plástico? Porque o plástico é um polímero e por ser um polímero, ele reage muito pouco. Entenderam? Tá? Aí você quer mais uma vantagem? Prof, eu ainda quero mais uma vantagem. Tudo bem. Professor, meu sonho é saber mais uma vantagem. Vamos realizar seu sonho. Então, outra vantagem é o baixo custo de produção, tá? Pensa comigo, filho. Se a garrafa plástica fosse cara para produzir e custasse muito dinheiro, nosso mercado não conseguiria utilizar, né? Então, a gente não ia conseguir fazer o uso desse plástico, tudo bem? Então, assim, é muito importante que você entenda isso, tá? Tudo bem? Professor, onde mais eu vejo essa questão dos polímeros? Olha só, meu querido, os polímeros também, como novo, né? Basta você olhar para você. Como assim, professor? Olhar para mim? Olha só, os polímeros eles estão no seu DNA. Seu DNA é um polímero, tá certo? Então, olha só, a sua estrutura, né, genética é um polímero. Polímero não é uma macromolécula. Macromoléculas não são sequências longas, certo? Então, o DNA ele também não é uma sequência. E na grande sequência, várias repetições. Então, o DNA também é um polímero. Só que ele é classificado como um polímero natural. Tá? E nós temos também os polímeros artificiais. Por exemplo, né, o plástico. Esses aqui são criados pelo homem.
certo? Natural vem da natureza e os artificiais são criados pelo homem, tá? Tá bom? Nós temos alguns tipos de polímero também. Por exemplo, você pega lá o cabo da sua panela. O cabo da sua panela ele não derrete na sua mão. Quando a panela está no fogo, ou não derrete na panela. Então ele tem uma alta resistência, tá? E nós temos também alguns tipos de polímeros que são chamados de plásticos. São os menos resistentes nesse quesito, tá bom? Então olha só, vamos lá? Nós podemos classificar nossos polímeros com relação à parte mecânica, né? Os esforços mecânicos, tá? Tá? Esforço mecânico. Nós vamos classificar eles aqui de três maneiras, certo? Nós vamos classificar polímeros borracha, tá? Vamos classificar eles aqui como plásticos e vamos classificá-los como sendo fibras, tá? Olha só, tudo bem? Borracha são aqueles que podem se deformar. Tá? Possuem elasticidade. Professor, como assim? Ué, pega aí como exemplo, né? Um elástico, sabe aqueles elásticos de cabelo? Tá? Então, elásticos são polímeros. Agora, professor, e os plásticos? Plásticos, pensa assim, ó. Nós temos desde brinquedos a revestimentos eletrônicos, tá? Então nós temos desde brinquedos até revestimentos eletrônicos, certo? Pensa, lembra lá, a mesa e a cadeira do bar, sabe aquela mesa plástica? Então, é um polímero plástico, tá certo? E nós temos o tipo polímero que a gente classifica como fibra, que são cilíndricos, e alongados, tá certo? Então nós temos aí, por exemplo, até alguns pincéis, tá bom? Então veja bem, deixa eu voltar aqui para nossa câmera, tá? Câmera. Hoje a gente entendeu o que é um pouquinho o que são os polímeros, quais são os polímeros do nosso cotidiano, uma parcela de aplicação em sua classificação, certo? Na próxima aula nós vamos fazer exercício. Se você ficou com alguma dúvida, nós vamos ter nosso plantãozinho de dúvida, tá bom? Um abraço para todos e até a próxima. Tchau!